Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais um conteúdo aqui do Café com Teologia. E tem uma frase, uma definição que nós precisamos pensar um pouco mais sobre ela e as implicações teológicas dessa frase. Será que nós podemos considerar Deus como mãe? Será que Deus é pai, mas também é mãe? Quando nós afirmamos algo como isso, o que é que nós estamos fazendo? Uma reflexão honesta, válida, de acordo com a teologia cristã e mesmo com a Escritura, ou nós estamos criando uma heresia? É importante a gente pensar sobre isso e, se a temática te interessa, fica comigo até o final, que é sobre isso o episódio de hoje. E antes de eu entrar propriamente dito no episódio, eu quero convidar você a não ser uma pessoa que se contenta apenas com a superficialidade com o que ouviu dizer, mas que você venha estudar teologia de maneira séria, de maneira aprofundada e de modo bastante acessível para que mais pessoas tenham a possibilidade de fazer isso. O nosso corpo docente é bastante qualificado, a teologia que nós trabalhamos é muito atualizada e você pode fazer o curso no seu ritmo, pagando bem pouquinho. É só clicar em Seja Membro e, a partir do plano Café Completo, você já tem acesso às aulas do nosso curso livre de teologia. Clica ali e faça parte hoje mesmo. Bom, é interessante que toda vez que nós encontramos alguma polêmica sendo feita em relação a Deus ou em relação à Bíblia, em relação à espiritualidade, na maior parte das vezes isso está relacionado com a questão do feminino. Você já parou para pensar nisso? Deveria parar para pensar nisso se ainda não o fez. E deveria saber que isso não é por acaso. Porque, por exemplo, pensar na existência de líderes femininas da igreja, de pastoras e até apóstolas, como o Novo Testamento diz, não deveria haver polêmica nenhuma em relação a isso. Como também dizer que Deus é mãe, será que é um tema tão polêmico assim como parece num primeiro momento? Vamos pensar com calma, sem muitas paixões, porque na reflexão teológica as paixões acabam nos atrapalhando, para bem ou para mal. Então vamos pensar com calma. E algumas definições é preciso que a gente tenha em mente logo no início dessa discussão. Primeiro ponto é saber que Deus não é um ser humano, como eu, como você, como nós somos. E por isso, os sentimentos humanos, as familiaridades dos seres humanos, os laços familiares que os seres humanos cultivam, eles não são suficientes para expressar quem é Deus e como se manifesta o seu amor, os seus sentimentos para com os seres humanos e para com a criação. Esse é um primeiro ponto importante. E pai, mãe são expressões daquilo que o ser humano considera como mais próximo dele, como mais afetivo, como mais acolhedor, como mais protetor, ainda que para muitas pessoas essa imagem não transmite algo tão positivo assim, né? Para muitas pessoas, infelizmente, falar de pai é fazer a pessoa se lembrar de algo muito ruim. É fazer uma pessoa se lembrar de laços e vínculos que não foram nada saudáveis para ela. Mas para algumas pessoas, embora estatisticamente com uma frequência bem menor, também falar de mãe não faz muitas pessoas se lembrarem de algo tão positivo como é para a maioria das pessoas. Mas por melhor que tenha sido a minha, a sua
experiência com o pai, com a mãe, nós devemos saber que, por melhor que tenha sido, eu repito, por mais afetiva, por mais amorosa, por mais acolhedora que tenha sido essa experiência, ela não é o suficiente para definir a relação de Deus com a sua criação e com a sua humanidade. Porque Deus não é um ser humano e Deus não pode ser resumido nas relações humanas, repito, por melhores que elas sejam, né? Por mais perto da perfeição no sentido humano que elas podem se chegar. Nós estamos falando de Deus, que é qualitativamente, quantitativamente muito superior a qualquer tipo de relação humana. Deus não tem a natureza humana em si. Ele é espírito, segundo o próprio Jesus nos revela. E aí nós também temos algumas implicações importantes para a gente fazer esse pensamento. É claro que, tecnicamente falando, Deus não pode ser comparado com um pai ou com uma mãe, porque ele é espírito e ele é divino. Mas, na prática, é válido, é muito válido a ilustração que nos remete a algo paternal, maternal, de cuidado, de acolhimento, de carinho, de amor. E isso é profundamente válido e os textos bíblicos estão cheios de expressão de antropopatia, ou seja, sentimentos, atribuição por aproximação de sentimentos humanos na relação com Deus, né? E o texto bíblico nos mostra Deus se manifestando como um pai muito superior ao pai que você conheceu. Mas também mostra Deus se manifestando como uma mãe superior, mesmo que a sua mãe tenha sido o maior exemplo da sua vida, né? O primeiro ponto a gente abordar nessa relação da divindade é, primeiro, que Deus é, como eu falei, espírito. Se ele é espírito, Deus não tem gênero biológico definido, como nós, seres humanos, temos. Nós somos seres criados, nós somos seres físicos, nós somos seres limitados, e toda a criação possui biologicamente gênero, né? Nós temos biologicamente a constituição de masculino e de feminino. O que não se aplica a Deus, porque Deus é espírito. Ele não tem forma humana definido. Ele não tem gênero biológico definido. E ele não é criatura. Ele é o Criador. O segundo ponto também, que é muito importante, é justamente esse: saber que Deus é o Criador. E como Criador, ele fez a nós, seres humanos, como sua imagem e sua semelhança. Não é uma criação como outra qualquer. O autor do texto do Gênesis, ele parte do pressuposto de que Deus, quando cria todas as coisas, ele cria de maneira amorosa e que o auge dessa expressão do seu amor se manifesta quando Deus cria os seres humanos. E isso é reverberado também lá pelo texto de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? E João é até mais abrangente, que ele não fala apenas do ser humano, mas de todo o mundo criado por Deus. Mas se nós, seres humanos, somos criados à imagem e à semelhança de Deus, e se nós, seres humanos, somos masculino e feminino, alguns de nós somos masculinos e outros de nós humanos são femininos, significa dizer que o feminino e o masculino estão presentes em Deus de alguma maneira. Porque se homens e mulheres são imagem e semelhança de Deus, significa que o masculino e o feminino estão em Deus de alguma maneira. Portanto, por que é que eu me escandalizo quando eu falo que Deus é mãe
E não me escandalizo quando eu falo que Deus é Pai, se na prática teológica dá no mesmo. Tecnicamente, Deus não é homem nem é mulher, porque ele é espírito, mas essencialmente o masculino e o feminino estão presentes em Deus, porque ele é o Criador e ele nos fez homens e mulheres conforme a sua imagem e a sua semelhança. E isso não é tão complexo assim da gente entender. Isso não se trata de uma perspectiva de gênero, simplesmente. Isso não se trata de uma atualização da Bíblia, absolutamente, porque já está presente no texto bíblico desde o Antigo Testamento. Eu acabei de contar para você um princípio de criação que está nos primeiros capítulos de Gênesis, mesmo que tenha sido escrito depois, né? Mesmo que tenha sido escrito no momento posterior da história do povo hebreu, mas faz parte de textos bem antigos, antes do próprio cristianismo. Nos textos da Bíblia, nós temos muitas expressões como Deus sendo comparado a uma galinha que acolhe os seus filhotes debaixo das suas asas, como Deus sendo comparado com uma mãe que gera, que dá a vida, que mantém essa vida. E é interessante porque na filosofia judaica há um ensinamento muito profundo sobre a criação divina que compara Deus com o útero materno. Pois é, uma mulher, quando engravida e quando essa vida vai sendo formada, vai ganhando força dentro do seu ventre para vir ao mundo e ter vida por si mesma, o organismo da mulher se prepara para receber essa criança. E o organismo da mulher vai recuando dentro de si, os seus órgãos vão se recuando para abrir espaço para que o seu ventre possa receber e desenvolver essa criança. E é nesse pensamento filosófico dos judeus, é muito profundo quando ele pensa em Deus como Criador, se assemelhando a essa mulher que abre espaço no seu organismo para que a criança se desenvolva. Deus precisa se recolher para abrir espaço em si para que a criação possa se desenvolver. É como os batimentos de um coração. O coração não apenas se expande, mas ele também precisa retrair para depois se expandir. E esse movimento, de se retrair, de se expandir, é um movimento que garante a manutenção da vida no nosso organismo. Então, esses ensinamentos, eles precisam estar presentes. Há muitos atributos maternos em Deus, como, por exemplo, o terceiro ponto dessa nossa conversa, de que o Espírito, no Antigo Testamento, ele é apresentado no substantivo ruá, que é um substantivo feminino e que está sempre relacionado ao papel materno, ao papel feminino da divindade, de Deus, de acolhimento, de geração da vida, de manutenção dessa vida, de proteção debaixo das suas asas, ou seja, manifestações daquilo que são mais comuns a uma mãe, como também nós encontramos na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, expressões ligadas à divindade que correspondem àquilo que nós mais compreendemos como um papel paterno, não é? Por que Deus ele é, na maioria das vezes, representado por um pai? Por que Jesus apresenta Deus como um pai, principalmente lá na parábola do Pai misericordioso? Aí é claro que nós precisamos compreender um outro fator que também não é difícil de ser entendido, de que é o fator social. Nós estamos falando de sociedades, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que eram sociedades androcêntricas, de que o papel central da vida social e familiar estava centrado e pautado no homem, no pai, no chefe da família, na figura do masculino.
E quando Jesus apresenta um Deus que é pai e que não é um pai autoritário, excludente, repressivo, como eles costumavam ver essa figura de autoridade, mas um pai que se humilha, que se rebaixa por amor ao filho, que acolhe o filho sem pedir explicações, que mesmo depois de tudo que ele fez, ele o recebe como pai. Essa imagem é profundamente impactante para uma sociedade androcêntrica, para que ela compreenda que o pai de Jesus é o Abá, é o pai querido, é o pai acolhedor, é o pai perdoador. Jesus poderia ter vindo como uma mulher, Jesus poderia apresentar Deus como mãe, poderia, mas não faria sentido na sociedade onde ele se encarnou, que era uma sociedade androcêntrica. Se Jesus viesse como uma mulher, seria eliminado na primeira fala pública que tivesse e nem poderia levar à frente a sua missão. Se Jesus apresenta Deus como uma mãe naquela parábola, ao invés do Pai misericordioso, não teria um impacto na sociedade, na religiosidade, que teve por causa da sociedade ser androcêntrica e entender um pai como uma autoridade que não pode ser desafiada jamais e que tem que agir de maneira punitiva. Mas, por todas essas razões que eu acabo de apresentar para você, não deveria nos chocar o fato de Deus ser pai e também de Deus ser mãe, porque Deus é aquele que nos acolhe. Deus não tem gênero e Deus ama incondicionalmente e por melhor que sejam as nossas relações paternas ou maternas, o amor de Deus vai muito além disso. Ainda que teu pai e tua mãe te abandone, todavia eu não te abandonarei. Esse também é um texto que está na Bíblia. Por que é que nós nos escandalizamos quando ouvimos falar que Deus também pode ser representado por uma mãe? Talvez por dois motivos. Primeiro, porque nós ainda não abrimos mão do nosso paganismo. E às vezes nós compreendemos a divindade como os gregos compreendiam, ou como as religiões antigas, inclusive a hebreia, antes do judaísmo, compreendia. Antes do judaísmo ser formado, os hebreus compreendiam Deus de maneira materializada, como um homem, como Yahvé, masculino. E esse Deus, inclusive, tinha uma esposa, que era Asherá, que era uma deusa feminina. Mas a representação que posteriormente o judaísmo faz, e que Jesus faz de um Deus que é espírito, de um Deus que não está nos limites da humanidade, não apresenta Deus definido biologicamente. E falar isso não significa criar uma quarta pessoa da Trindade, não. Porque no Deus que nós conhecemos como sendo o Criador de todas as coisas, está presente tanto masculino quanto feminino. Evidência essa que eu, você, as mulheres, os homens, somos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, falar que Deus é pai é válido, assim como falar que Deus é mãe também é válido, mesmo que a gente saiba que essas representações, por melhores que sejam, não resumem a relação de Deus com a humanidade. E se você gostou desse nosso conteúdo, não vai esquecer de deixar aqui a sua curtida, de se inscrever no canal e também de compartilhar esse vídeo com os seus contatos. E em breve a gente volta para mais um episódio do Café com Teologia. Te vejo por aqui.